Então, bom dia a todos. Meu nome é Luiz, sou RD da Cardiologia Pediátrica. Eu vou apresentar o resumo do artigo de hoje. Um artigo de Extracardiac Conduit Fontan Procedure in Australia and New Zealand, Hypoplastic Left Heart Syndrome, Predicts Worse Early and Late Outcomes. É um artigo, então, como no próprio título diz, realizado nesses dois países, né, na Austrália e Nova Zelândia. Foi publicado no ano de 2014 na European Journal of Cardiothoracic Surgery. Bom, 40 anos desde o início do procedimento de Fontan, houve um avanço importante no que diz respeito aos cuidados ao paciente univentricular. Então, na Austrália e na Nova Zelândia, o Fontan com um conduto extracardíaco, que é um método cirúrgico, tem sido o único método utilizado desde o ano de 2007. Aqui eu coloquei um exemplo para ficar mais fácil para vocês, tirado do livro do Dr. Ulisses. Do lado aqui direito, o Fontan com conduto extracardíaco, então, passando aqui por fora do coração, e o Fontan realizado com conduto lateral intracardíaco. Que são as duas modalidades que eram feitas até então, e a partir de 2007, lá na Austrália e Nova Zelândia, somente a do conduto extracardíaco foi realizada, que é os pacientes desse estudo. Então, o objetivo do estudo é identificar os fatores associados aos desfechos hospitalares, então, desfechos precoces e tardios, em pacientes com Fontan com essa modalidade, que é o conduto extracardíaco. Foram identificados, então, os pacientes Fontan com esse conduto, realizado antes do dia 1º de janeiro de 2010. Os dados foram retirados do registro de Fontan, que é um registro desses dois países, um registro que teve início, começou a ser realizado em 2008. Então, os dados de antes desse ano foram auditados retrospectivamente e os novos dados, a partir daí, de segmento clínico, foram coletados anualmente de forma prospectiva para esses pacientes. Então, ao todo, foram incluídos cerca de 570 pacientes entre os anos de 1997 e 2010. Algumas definições, então, que foram utilizadas nesse artigo. Então, mortalidade hospitalar. Os autores definiram como morte durante a estadia hospitalar inicial. Difusão prolongada seria a drenagem pleural, indivíduos com necessidade de drenagem pleural por um período maior do que 30 dias, ou uma reoperação. Falência precoce foi definido como morte ou revisão do conduto de Fontan, ou suporte mecânico, né, como VAD, que é assistência ventricular, ou ECMO. E falência tardia, isso no período intra-hospitalar, né? E falência tardia foi definido como morte, transplante cardíaco, ou então a enteropatia perdedora de proteína, bronquite plástica, ou uma classe funcional do New York Heart Association de 3 e 4. Coletados, então, até o último momento que os autores conseguiram colher os dados desses pacientes, do término do follow-up. E evento adverso tardio seria falência tardia, reoperação, reintervenção transcatéter, neste caso, não levar em conta as intervenções que sejam por fechamento da fenestração ou então fechamento das colaterais. Taquicardia supraventricular recorrente, implante de marca-passo, ou evento tromboembólico e insuficiência da válvula atrioventricular, maior ou igual a moderado. E procedimentos concomitantes, ele definiu como procedimentos intracardíacos, excluindo-se a septectomia atrial no momento do Fontan. Análise estatística desse artigo, então.
Os valores eles foram expressos em números e porcentagem para as proporções. Os dados de distribuição normal, então, ou seja, distribuição gaussiana, eles foram expressos em média e desvio padrão. E os dados com distribuição não normal ou não gaussiana foram expressos como mediana e o intervalo interquartil. Foram utilizados o teste de Q-quadrado, o teste T de Student, né, e o Rankson teste. O Q-quadrado, então, para as variáveis que eram qualitativas, né, um teste não paramétrico. O teste T para variáveis quantitativas contínuas, são testes paramétricos aqui utilizados. E o Rankson teste, que é o equivalente ao teste de Mann-Whitney, que é um teste não pareado também, que era para os dados de distribuição não gaussiana. Essas variáveis coletadas, então, de forma retrospectiva, foram analisadas com base em regressão logística e os dados coletados prospectivamente foram analisados, como, por exemplo, análise de curva de sobrevivência, né, as curvas atuariais do Kaplan-Meier e seu log rank. Resultados, então. Bom, no total, então, foram 570 pacientes, foram divididos em grupos que não tinham hipoplasia do coração esquerdo e grupos com hipoplasia do coração esquerdo. 80 pacientes estavam no grupo de hipoplasia do coração esquerdo, corresponde a cerca de 14% dos pacientes. Outro dado interessante é a idade do Fontan. Então, a idade no momento da realização do Fontan foi de uma mediana de 4,8 anos, né, com um intervalo interquartil, sendo que 25% tinham até 3,9 anos de idade e 75% até 6 anos de idade. Então, o próprio autor no texto coloca que na Austrália e Nova Zelândia, esse tipo de procedimento ele normalmente é realizado entre 3 e 6 anos de idade nas crianças. Outra coisa importante a gente observar nessa tabela de características desses pacientes é com relação à fenestração. Então, a fenestração, a gente pode observar que 80% dos indivíduos com hipoplasia do coração esquerdo tinham um Fontan fenestrado, em relação aos 32% do grupo não Fontan. E nessa tabela a gente consegue encontrar um erro, que eu coloquei aqui, que é com relação aos procedimentos prévios, né, as avaliações prévias. Ele colocou aqui como média e desvio padrão, mas está de forma errada, não deveria ter colocado dessa forma, porque como se trata de procedimentos, a gente não consegue fazer, por exemplo, 2,3 procedimentos ou 2,8 procedimentos. Né? Não é uma variável que permite fração. Então, é o único erro dessa tabela que o autor colocou. Aqui na tabela 2, a gente foram colocados os 7 centros desses 2 países que realizavam a cirurgia, né? Então, distribuindo números de operação por ano, total de Fontans realizado com esse tipo de método, e a proporção que era realizada com crianças com hipoplasia do ventrículo esquerdo, do coração esquerdo. Eu coloquei em destaque esses 3 primeiros centros que eles englobam mais de 90% do total de indivíduos, do total de cirurgias desses 7 centros dispostos. E também, todos a gente pode observar, tiveram 14, o número de operações por ano seriam 14 Fontans ao ano. Então, o trabalho também divide em estudos em centros de grande volume, com uma mediana maior ou igual a 10 Fontans ao ano, que seriam esses 3 centros. Sendo que 2 deles realizavam mais cirurgias em coração esquerdo hipoplásico. Bom, aqui o resultado dos desfechos precoces, então. Então, houve uma associação entre mortalidade hospitalar e os procedimentos concomitantes,
efusão prolongada e bandagem prévia da artéria pulmonar. Ou seja, os indivíduos que tiveram a mortalidade, faleceram, no caso, né, no início, intra-hospitalar, a chance desses indivíduos tiverem tido um procedimento concomitante ou uma efusão prolongada, ou então a bandagem prévia dessa artéria pulmonar era maior. Então, por exemplo, aqui, um procedimento concomitante, aqui na análise multivariada, que é a que a gente leva em conta, está 6,4 de chance, ou seja, os indivíduos tiveram 5,4, a chance 5,4 vezes maior de um indivíduo que morreu nessa época ter tido um procedimento concomitante. Lembrando que aqui nessa tabela a gente pode ver que ele utilizou o odds ratio, porque são dados retrospectivos. Então, todos com um P menor que 0,05. No caso de falência precoce, a gente observou também que a efusão prolongada também está associada. Então, os indivíduos que tiveram falência precoce também tiveram a chance maior de ter tido efusão prolongada no período. E os indivíduos que tiveram efusão prolongada, em sua maioria, tiveram chance maior também de ser indivíduos que têm hipoplasia do coração esquerdo. E um outro procedimento concomitante no momento do Fontan. Nessa tabela, ele mostra a prevalência dos desfechos tardios e a taxa de incidência de ocorrência entre os grupos de não hipoplasia de coração esquerdo e hipoplasia de coração esquerdo. Então, isso seria para facilitar a nossa visibilização desses dados. Por exemplo, a gente pegar morte tardia nos grupos de hipoplasia do coração esquerdo, tiveram número total de 2, ou seja, 3% do total desse grupo, que corresponde a 0,5 mortes por 100 pacientes ano. Aqui ele transformou em 100 pacientes ano para facilitar. No total, então, 0,3 mortes por pacientes ano. É assim que a gente lê. Então, ele coloca morte tardia, falência tardia, eventos tromboembólicos, bronquite plástica e a síndrome perdedora de proteína e evento diverso tardio. Em todos esses, o grupo que tem coração esquerdo hipoplásico tiveram, em relação ao grupo não hipoplasia do coração esquerdo, um pior resultado. Essa outra tabela é com relação aos resultados de desfechos tardios. Então, com dados pegados prospectivamente. Então, ele usou nas análises multi e univariável o hazard ratio. Então, está correto essa forma de análise. Então, aqui a gente pode ver que os indivíduos com hipoplasia do coração esquerdo, eles têm um risco maior de falência tardia, né? Assim como também a válvula atrioventricular comum. Então, esses indivíduos têm uma chance, por exemplo, no caso de hipoplasia do coração esquerdo, uma chance de 1,8 vezes maior de apresentar falência tardia em relação aos indivíduos que não têm hipoplasia do coração esquerdo. A gente pode ver com relação à morfologia desses pacientes também, que os indivíduos de coração esquerdo hipoplásico, eles tiveram maior chance de ter evento adverso em relação a todos os outros indivíduos descritos, cerca de 2,6 vezes mais. E aqui ele comparou como grupo de referência os indivíduos com atresia tricúspide. Nessa figura, a gente pode, na figura 2, é uma curva atuarial de Kaplan-Meier, né, curva de sobrevivência, muito bem montada. Aqui no eixo Y a gente vê a porcentagem livre, nesse caso de reintervenção tardia. E aqui no eixo X, os anos do procedimento de Fontan e o número de pacientes sob risco. Então a gente pode ver que em 14 anos de segmento, cerca de 75%
dessas pacientes de Fontan estão livres de intervenção tardia em 14 anos de segmento. E não sei se dá para ver aqui, para mim está claro, mas essa curva mostra também o intervalo de confiança, que é esse sombreado acima e abaixo da curva. Já aqui, a outra curva, também montada de forma correta, só que dessa forma mostrando no eixo Y a porcentagem livre de eventos adversos. Então, e os dois grupos. O grupo de pontilhado, que é o grupo de hipoplasia de coração esquerdo, e o de tracejado contínuo, que seria os indivíduos não hipoplasia de coração esquerdo. Neste caso, ele compara os dois grupos. Então, a gente consegue ver aqui o log rank com um valor de P menor do que 0,01, ou seja, há diferença entre esses dois grupos. Então, a gente pode ver que nos indivíduos com hipoplasia do coração esquerdo, 50% deles estariam livres de um evento adverso tardio em cerca de mais ou menos 9 anos, que é o que mostra nessa tabela. Mas uma coisa que a gente tem que observar também é que todas essas duas curvas, tanto a anterior quanto essa, a gente começa a curva aqui a descer no valor de porcentagem de 100%, ou seja, pressupondo que 100% dos indivíduos estão vivos nesse início, e isso não é bem uma verdade. Então, assim, o autor ele não considerou nessas duas curvas todos os indivíduos que não sobreviveram antes do procedimento de Fontan. Então, no caso, por exemplo, de indivíduos de coração esquerdo hipoplásico, olhando por essa curva, a gente poderia pensar que 50% desses indivíduos que têm hipoplasia, e Fontan, eles vão sobreviver em 9 anos. Só que 50% dos que já sobreviveram ao procedimento de Norwood, o procedimento de Glenn, por exemplo. Então, tem que ficar atento a isso. Com relação aos desfechos precoces, então, continua sendo muito importante melhorar a mobilidade intra-hospitalar. Por mais que esses indivíduos estão sobrevivendo mais, a gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para o acompanhamento deles na forma adulta, na forma jovem, a gente tem que continuar melhorando essa mobilidade, que é o que vai trazer qualidade de vida deles no futuro também. A estadia prolongada, então maior do que 30 dias, foi observada em 1 a cada 10 pacientes que realizam esse Fontan. E efusão prolongada e o choque perioperatório continuam tendo um significado importante no que diz respeito à morbidade desses pacientes no período intra-hospitalar. Com relação à sobrevivência a longo prazo, os eventos adversos, eles continuam ocorrendo na segunda década de vida, então é importante salientar isso. E um período crucial é a transição dos cuidados pediátricos para o segmento adulto, que é quando ocorre o maior risco de ter a perda desse segmento. Então, esse registro que eles têm lá na Austrália e Nova Zelândia, ele ajuda bastante nessa relação, porque ajuda a ter um controle maior sobre essas crianças, esses adultos, na verdade, agora, a não perder esse segmento, continuarem fazendo os exames, o acompanhamento com o cardiologista, para evitar, assim, esses eventos tardios, esses eventos adversos. As limitações desse trabalho. Então, a análise não leva em conta o verdadeiro denominador de todas as crianças nascidas com defeitos univentriculares e que não sobreviveram para realizar o Fontan, então, que é como eu havia dito nas curvas atuariais. Os pacientes com Fontan, conduto extracardíaco, não representam toda a população de Fontans realizado entre os anos de 97 e 2006, na Austrália e Nova Zelândia, mas, de certa forma, eles representam a maioria deles, que seria 80%. E a conclusão do artigo, então, os resultados de Fontans realizados com o conduto extracardíaco na Austrália e Nova Zelândia, de certa forma, foram excelentes, os autores consideraram, com baixas taxas de mortalidade e eventos adversos. Mas vale salientar que metade desses pacientes vão sofrer algum tipo de evento adverso
em pelo menos 14 anos de segmento, que foi o período que esse trabalho ocorreu de segmento dos pacientes. E os pacientes com síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, eles são mais propensos aos piores resultados, porém, a sua sobrevivência não foi afetada até o devido estágio de segmento. Então, eles continuam, apesar de terem piores resultados em relação aos não hipoplasia de coração esquerdo, eles estão tendo resultados, de certa forma, ainda satisfatórios. A classificação desse artigo, então, com relação à característica intrínseca, é um artigo que quantitativo, analítico. Com relação à característica espacial, a gente considera ele como um trabalho laboratorial, um estudo, então, quase experimental. E quanto à característica temporal, esse trabalho é interessante, por quê? A gente não consegue classificar ele só como prospectivo ou só como retrospectivo. Então, lembra, ele tem dados que ele analisou de forma retrospectiva, de forma correta, e dados de segmento desses pacientes de forma prospectiva. Então, ele consegue ter os dois componentes, componente retrospectivo e componente prospectivo. Então, novamente, aqui, quanto à característica temporal, ele segue os dois lados, né? Prospectivo, retrospectivo, só um resumo do que já foi dito até então. E quanto à finalidade? A finalidade, não resta dúvida, que seria para avaliação prognóstica desses pacientes de Fontan. E é isso, obrigado. Bem, bom dia. Grande prazer estar aqui novamente. Cumprimentar o Luiz, realmente uma apresentação muito boa, cobriu todos os pontos mais relevantes do artigo, né? Um artigo importante, como já foi salientado, e tem algumas características interessantes de metodologia que a gente não chegou a ver com detalhe ainda, então eu vou comentar aqui com vocês. Bom, isso aqui o Luiz já falou, é um trabalho que tem a característica básica de ser retrospectivo, né? Ele vai levantar o banco de dados do serviço e ver retrospectivamente quais foram os fatores associados com aquela evolução, né? Mas também ele tem um componente prospectivo. Os que receberam alta após o procedimento final foram acompanhados prospectivamente. Então, ele tem uma característica de ser retrospectivo, mas também ser prospectivo. Então, é um estudo que a gente pode chamar de bidirecional, né? É bidirecional. E ele traz dois conceitos que a gente não viu com detalhes ainda, esse point estimates, né? Que ele diz que as variáveis de exposição foram escolhidas para inclusão no modelo multivariável se o ponto de estimativa, o ponto de estimação fosse maior que 2,5 ou menor que 0,4, ou então tivesse um valor de P menor que 0,05. Normalmente a gente vê a escolha com base no valor do P, né? A maioria dos autores põe os que estão abaixo de 0,10, não abaixo de 0,05, né? Esses que estão abaixo de 0,10 na univariada vão para a multivariada para ver os que ficam abaixo de 0,05. E ele colocou um outro critério aqui, acima de 2,5 ou abaixo de 0,4. Isso é tipo uma escala, né? Não tem o autor escolhe um valor que ele quer incluir como variável e ver de acordo se é pela média, se pelo Z-score, pelo desvio padrão, que seria, ele escolhe um valor da variável e determina se vai estar aumentado tanto, no caso aí 2,5 vezes, ou rebaixado abaixo de 40%, né? E também lá na multivariada até foi mais rigoroso, tinha que estar maior que 4 ou menor que 0,25. Então, é um critério de você escolher a variável com base no grau de alteração que ela tem.
Mas a maioria, e ele também usou o valor P005, que é se essa variável chega nesse nível, é porque ela deve ter uma relevância clínica também. E o outro elemento importante que eu achei é esse conceito dos 100 pacientes ano, né? Não sei se vocês tentaram, quando o Luiz falou, ele explicou bem, é um modo de expressar a incidência, né? Raramente vem trabalho falando de incidência, a maioria fala de prevalência. A incidência é número de casos que acontece por uma determinada quantidade de pessoas por tempo. Então, aqui foi isso que aconteceu. Ele avaliou, por exemplo, nessa tabela 3, a primeira linha, morte tardia. A taxa de incidência de morte tardia foi de 0,1 mortes, né, por 100 pacientes ano. O que quer dizer essa história de 100 pacientes ano? Aqui está a tentativa de explicação. Pacientes ano é um acontecimento que o paciente experimenta numa duração de um ano. Por exemplo, ficou numa lista de espera por um ano, entrou num programa de tratamento por um ano, ficou sendo observado por uma doença por um ano. Então, o tempo de um ano que cada paciente fica sob uma determinada situação. Então, um paciente ano, matematicamente, é a mesma coisa que 2 pacientes por 6 meses, ou 12 pacientes por um mês. Matematicamente, quando você vai fazer o cálculo de incidência, é a mesma coisa. Então, se eu tenho um paciente que foi seguido 2 anos, isso lá na conta final vai ser a mesma coisa que 4 pacientes seguidos por um ano, ou 8 seguidos por 6 meses. Então, depende do tempo que você vai estimar, que no caso foi ano, mas podia ser por mês, por dia, por década, né? No caso aqui foi por ano. Então, 100 pacientes ano corresponde a 100 pacientes experimentando um determinado processo durante um ano. Então, eu fiz umas continhas aqui, criei um exemplo fictício aqui, 5 pacientes. Então, imagina que o paciente 1 foi acompanhado por 4 anos e meio. Então, na soma de segmento, eu tenho 4 anos e meio. E ele não teve eventos. O paciente 2 está sendo acompanhado há 10 anos. Então, eu tenho 10 anos aqui, mais os 4,5 do outro, já tenho 14 anos e meio de segmento, né? E esse paciente aqui teve um evento. O outro tinha 1 ano e meio de segmento. Bom, 1 ano e meio entrou no bolo de 14,5, eu já tenho 16 anos de segmento. Nenhum evento. O outro, 8 anos de segmento, mais os 16 que já tinha, 24 anos de segmento. Nenhum evento. E o quinto tinha 6 anos de segmento. Então, eu tenho um pool de 5 pacientes com 30 anos de segmento e aconteceram 2 eventos. Bom, como é que eu vou interpretar isso? Eu tive 2 eventos em 5 pacientes ao longo de 30 anos de segmento. Como é que eu vou normalizar isso para aquele modo de falar? Bom, então, em forma de texto seria o seguinte: a incidência, eu tenho X eventos por Y pacientes por tempo. No nosso exemplo, nós tivemos 2 eventos em 5 pacientes em 30 anos. Veja bem. Eu quero por 100 pacientes, né? A fórmula diz que é por 100 pacientes. Aqui, na segunda linha, eu tenho 2 eventos por 5 pacientes. Bom, se eu tenho 2 eventos em 5 pacientes, em 100 pacientes, eu vou ter 20 vezes mais. Então, a linha de baixo é equivalente à de cima, já transformando na unidade que eu quero. Eu quero por 100 pacientes. Então, se eu tenho 2 eventos em 5 pacientes, em 100 pacientes eu tenho 40 eventos. 20 vezes 5 é a mesma coisa, 20 vezes 2. Bom, eu tenho 40 eventos em 100 pacientes em 30 anos, né? Mas eu quero por ano. Então,
você dividindo por 30 vai dar 1,33 eventos por 100 pacientes por ano. É assim que ele transformou a casuística de eventos todos que foram acontecendo. Então, por exemplo, morte tardia, insuficiência cardíaca tardia, evento tromboembólico, tudo virou X eventos por 100 pacientes por ano. Inversamente, se a gente vai multiplicando, vai chegar lá na casuística global que aconteceu. Tá? Mas é um jeito de normalizar, de você comparar um grupo com outro com base numa unidade conhecida, assim, fixa, né? Então, se eu disser que eu tive 0,6 eventos de insuficiência cardíaca por 100 pacientes por ano e o outro grupo teve 1,7 eventos por 100 pacientes por ano, já dá para eu ter uma ideia assim segura que foi mais casos no grupo que tinha hipoplasia de coração esquerdo. Depois é feito um estudo estatístico para ver se 1,7 é diferente do 0,6 ou não. Entenderam? E, por fim, bom, ele já chamou a atenção que havia aquela falha de denominação, reforçar essa história da curvatorial começar no 100%. Tudo bem, o certo é começar no 100%, mas depende da conclusão, do final que você quer ter. Né? Aqui a curva está certinha, a escala do X está certa, do 0 ao 100, a do Y do X está certa no tempo de segmento, do Y vai de 0 a 100 sem cortes, tem o número sob risco, tem intervalo de confiança, mas seria adequado começar no 100 nesse caso? Aqui ele está estudando a porcentagem livre de eventos tardios. Então, quem começou aqui, esses 522 que começaram o segmento, foram os que sobraram dos 570 e tantos, ou 600 que começaram lá no início, né? Que foram passando por várias fases. Então, tem que ter cuidado quando falar que a probabilidade de ficar livre de evento tardio em 14 anos é 75%. Então, é 75% dos que chegarem a ter alta do hospital e começarem o segmento prospectivo. Então, provavelmente, vai ser menos, né? Se somar tudo que teve lá no começo, se eu tive, por exemplo, 80% de sobrevivência, aqui vai ser 75% dos 80% que chegaram aí. Isso é mais Moacir, relevante. Oi? Pois não. Moacir, a gente pode ir perguntando, né? Uma Claro. coisa importante que eu percebo que você sempre olha são os números embaixo, né? A gente começa ali ó, com 522, ó, 14 anos termina com 8. Isso. Não quer dizer que eles morreram, eles foram sendo censurados. Né? Cada degrauzinho da curva atuarial equivale ao evento. Então, no caso aqui, seria um evento tardio. Mas, vejam, de 522 para 460, tem 62 casos. Eu não tive 62 mortes. O que acontece é que tem pouca gente que conseguiu, tem menos pessoas que conseguiram estar em acompanhamento por 2 anos. Provavelmente são cirurgias mais recentes, né? Então não deu 2 anos de segmento ainda. Então, menos ainda conseguiram ter 4 anos, menos conseguiram ter 6, e assim vai. Então, vai caindo. Isso aqui é importante, porque aqui ainda chegou no 8, mas abaixo de 8 perde muito a validade, porque aumenta o intervalo de confiança numa faixa muito grande. Veja que lá no comecinho, quando tinha 522 pacientes, o intervalo de confiança é bem estreitinho. E quando estamos aqui com 8 pacientes, o intervalo de confiança já é grande. O que quer dizer? Foi 75, mas varia de, sei lá, 65 até 80. E se morrer um de 8, já são 12% a menos, né?
Então, as caídas vão ser... Está vendo que a queda vai ficando cada vez mais relevante. Uma morte já dá uma queda grande na sobrevivência. Então, daqui desse grupo, se ocorrerem 2 mortes, depois dos 14 anos, 25% de mortalidade, então dá 75% de sobrevivência. Então, vai cair de 75% dos 75% que eu tenho. Então, cai para 50%. Então, com 2 óbitos que ocorrerem aqui, isso aqui já cai para 50%. Então, por isso que a faixa, número ideal, máximo tolerável, é em torno de 8. Menos que 8 já vai ser muito ruim. Isso a gente vê... Pois não, pode falar. Então você considera isso, ele ter parado aí, adequado? Tá ele adequado. Ele poderia ir um pouco mais, por exemplo? Bom, não, se ele não tem paciente acompanhado por 16 anos, ele não pode, né? É o que acontece na segunda curva aqui, ó. Os pacientes com hipoplasia do coração esquerdo parou aqui nos 9 anos. Por quê? Por que não foi até 14? Porque não tem paciente... Olha, eu tinha 10 pacientes com 9 anos, mas não tem nenhum com 10 anos. Por isso que a curva parou aqui. Então, é isso que você falou. Não tem paciente. Se ele for fazer esse levantamento dali 2 anos do trabalho, desses 10 aqui, é bem provável que 8, 9, talvez cheguem nos 10 anos, né? E depois esperar mais 2 anos para chegar aqui. Então, o que dá para dizer com certeza? Que num segmento de 9 anos, a sobrevivência livre de eventos adversos tardios no grupo com hipoplasia é 50%, e no grupo que não tem hipoplasia é 75%. E olhando aqui embaixo, o log rank deu menor que 0,001, ou seja, essas curvas são diferentes. A sobrevivência livre de evento adverso é menor no grupo que tem hipoplasia do que no que não tem. Até 9 anos. E se perguntar, mas e com 10 anos? Não sei, porque com 10 anos pode ser, vou pelo absurdo, 5 morrerem, por exemplo, isso aqui cai para 25%, né? Metade do que tinha cai para 25%. Então, só dá para dizer até onde tem paciente em segmento. Entendeu? Certo, Ulisses? Certo, excelente, estou entendendo. Então, Eu vi que a hipoplasia é uma doença grave mesmo, né? Grave, é grave. Então, aquilo que a gente falou, né? Então, cuidado, não dá para falar que a probabilidade de ficar livre de eventos adversos tardios em quem tem hipoplasia, quando é de 50% ao final de 9 anos. 50% para quem chegou aqui. Veja que só 78. 78 tinham hipoplasia e 450 não tinham. Desses 78, lá no começo era bem mais, né? Já teve as mortes hospitalares, já teve um monte de coisas que foram tirando. É aquele viés do imortal, né? Se a gente começa aqui sem falar isso, está considerando o viés do imortal, ou seja, quem chegou, que para chegar aqui foi imortal o resto do tempo. Não foi. Teve vários eventos. Então, teoricamente, o certo seria começar onde parou lá, por exemplo, 75%. A partir daqui é que começaria a contar. Mas a maioria das pessoas começa no 100 de novo. Mas é importante a gente saber isso. Moacir, outra... Oi? Pode falar. Não, só uma coisinha. Volta no gráfico, por favor. Quando a gente olha o gráfico lá e aumenta bem, existe um... Estou espirrando aqui. Existe um espaço em branco entre... ele começa no 100, só que ele não começa encostado, né? Na linha do 100. Tem aquele espaço em branco, que ali significa alguns meses. Esse espaço... mas o 0 também não está lá no começo, tá vendo? Entendi. Ele só
Só um pouquinho, mas o zero está lá. Entendi. Porque esse espaço não significaria o tempo que foi para o doente de alta na primeira cirurgia, por exemplo? Não, não, Não. porque está começando, o ponto mais alto está na linha do 100, né? E a melhor forma é colocar o zero assim, meio afastadinho do canto, ou sair do zero no ângulo mesmo? O certo é o zero no ângulo, né? Ele puxou um pouquinho, mas certo mesmo seria o zero no ângulo. Só reforçar aqui a última coisa rapidinho. Veja, quando ele usou hazard ratio, é coisa prospectiva, porque ele está falando de risco. Então, ele vai buscar morte tardia, insuficiência tardia, evento embólico tardio. Então, é tudo depois que teve a alta definitiva e está em segmento ambulatorial, né? Por isso que usou risco, né? Então, aqui não pode falar a palavra chance, possibilidade, então é risco. Então, é um risco 1,8 vezes maior, 2,8 vezes maior, etc. E nessa outra tabela aqui, é odds. Odds é retrospectivo. Então, foi buscar se a mortalidade... Então, o jeito de analisar é a chance de que no passado tivesse anastomose bilateral, ou procedimento concomitante, ou efusão prolongada. Não é perguntar se anastomose bilateral vai dar significância ou não, vai dar evento, vai dar problema ou não, se procedimento concomitante vai dar problema ou não. Ele viu aqui a variável, a significância, né? A chance de problema, se tinha no passado anastomose bilateral, se tinha procedimento concomitante, se tinha efusão prolongada ou não. Então, o jeito de falar é diferente. Você tem o efeito e quer saber as causas, digamos assim, lá no início. E o outro, você tem a causa e quer saber o evento lá no futuro. Então, aqui eu quero saber causas e nessa outra eu quero saber efeito. Ok? Guardem bem esse negócio dos pacientes ano, porque alguns outros trabalhos vão falar isso aí. Matematicamente é a mesma coisa. Falar 1,33 eventos por 100 pacientes por ano é a mesma coisa que falar 2 eventos por 5 pacientes em 30 anos. É só ir transformando. Maravilha.